Bom dia, vamos falar a verdade aqui. Pois bem, pessoal, vocês sabem como é que as coisas estão indo. Parece que a anistia já está encaminhando para virar uma porcaria, mais uma vez nos fazendo de idiotas. E por falar em tentar nos fazer de idiotas, eu espero que o Congresso reaja, e eu acredito que eles vão reagir porque eles sabem que a garganta deles está a premium depois disso. Né, senhor Sóstenes, Inês Cavalcante? Eu espero que o senhor reaja com força, com violência, porque não dá mais para ele aceitar essa pataquada de graça, não. E a maioria dos palhaços que estão simplesmente rindo da nossa cara às escondidas, dentre eles está o Nicolas. Sim, o mesmo Nicolas que soltou aquele vídeo bonitinho que o Flávio, todo emocionado, ficou falando: obrigado, Nicolas, você é um diamante. Eu vou revelar para vocês através, não é nem de palavras minhas, palavras de uma apoiadora, legítima apoiadora bolsonarista, que viu fato a fato com relação àquele vídeo asqueroso, covarde, sem vergonha, manipulador do Nicolas. Mais uma prova concreta de que Nicolas Ferreira é sim um traidor da pátria. Ok? Vamos lá, primeiro ponto, a foto. Sobre as contradições do vídeo do Nicolas sobre o Bolsonaro. Aquele vídeo asqueroso, esdrúxulo e cretino. Primeiro ponto, a foto. A foto que ela mostrou é de 2017. Tá dando vídeo, serve para induzir que a partir daquele encontro surgem as grandes manifestações. É uma tática sutil, mas bem pensada, muito bem pensada, em que ele se coloca como um vetor do fenômeno Bolsonaro. Uma estratégia recorrente desse cara, desse oportunista. E sim, várias vezes ele faz isso. Não é a primeira vez, várias vezes já fez isso. Em todos os vídeos ele sempre falou isso. Em todas as vezes que ele apareceu, ele sempre tentou enaltecer como se ele fosse um ponto de partida do fenômeno do Bolsonaro. E o Bolsonaro surgiu muito antes desse moleque aí, tá bom? Milhares de pessoas tiraram foto com o Bolsonaro. Portanto, o presidente, independente da foto com o Nicolas, seria gigante, como ele é até hoje. Ok? Bolsonaro é um ser gigante muito antes do Nicolas. Nicolas não passa de um verme. Ok? Frase irrelevante. Segundo, frases irrelevantes. Sei que nem todos precisam concordar com o senhor. Frase irrelevante e sem utilidade positiva. É desnecessário dizer porque se trata de uma obviabilidade universal. Ninguém concorda 100% com ninguém. Porém, fica latente que ele usa esse jargão para fugir dos rótulos como bolsominion, bolsonarista, gado, negacionista, etc. Basicamente o que a Sheila está falando, que a minha colega está falando. Nicolas está tentando se afastar, descolar do fato do título de bolsonarista, negacionista, gado. Sabe por quê? Ele não quer se associar com Bolsonaro. Não quer, de maneira nenhuma, ser reconhecido como bolsonarista. Para um cara que vinha enganando a gente, não querer ser associado com isso, desculpa, mas é uma honra, tá? É uma honra ser chamado de bolsonarista, é uma honra ser chamado de bolsominion, é uma honra ser chamado de gado do Bolsonaro, é uma honra ser chamado de negacionista pelos esquerdistas, ok? Vamos lá. Terceiro ponto que a Sheila colocou. Comparação sutil com penas de criminosos. Criou um elo entre, abre aspas, não concordar com as suas decisões e a pena imposta a Bolsonaro, abre aspas de novo, mais dura do que traficantes, sugere que a pena foi exagerada, comparando o líder da direita a criminosos. A narrativa de Nicolas insinua que a condenação é válida, sua preocupação é com a desproporcionalidade da condenação a uma manobra para se evadir do compromisso de denunciar a injustiça total. Quarta contradição. Contradição sobre a injustiça.
Nicolas afirma que Bolsonaro foi acusado de um golpe que nunca existiu. Isso não é justiça. Palavras do Nicolas. Agora vem as palavras do Nicolas. Abre aspas. Isso não é justiça, é perseguição a adversários políticos. Fecha aspas. Abre aspas de novo. Mas a verdadeira injustiça não é o que o acusam. Fecha aspas. Como pode dizer que a acusação da trama de golpe não é uma verdadeira injustiça? Tanto a acusação da trama do golpe quanto a inegibilidade imposta pelo STF em 23 são sim injustas. Ambas são perseguições políticas. Nicolas minimiza a gravidade da acusação, sugerindo que a injustiça está apenas na forma e não no conteúdo. Isso confunde e enfraquece a defesa de Bolsonaro. Quinta contradição. Culpa implícita na vítima. Dizer que Bolsonaro, abre aspas, jogou limpo e enfrentou o sistema, fecha aspas, e logo depois joga que a situação atual é, abre aspas, culpa exclusiva sua, fecha aspas. A culpa não é exclusiva na sua hora. Bolsonaro é a vítima de um sistema que o persegue. Usar essa palavra, mesmo que indiretamente, desloca a responsabilidade para ele, em vez de reforçar que é um alvo de ataques políticos orquestrados, como as investigações do STF sobre o 8 de janeiro. Sexta contradição. Comparação com os crimes do adversário. Nicolas diz, abre aspas, é claro que cometeu erros, mas seus defeitos jamais podem ser comparados aos crimes de seus adversários, fecha aspas. Quem faz essa comparação coloca o líder inocente em pé de igualdade com criminosos, com a organização criminosa do PT, STF e esquerda em geral. O próprio Nicolas, essa frase sugere que erros de Bolsonaro são relevantes para o debate, afinal, deu o destaque para os defeitos quando o foco deveria ser exclusivamente a perseguição injusta, como a inegibilidade, sem base legal sólida, sem a necessidade de ser comparada a adversários com históricos de corrupção, como Mensalão, Lava Jato, Lava Toga e etc. Sétima contradição. Falsa postura antissistema. Nicolas se coloca como se fosse o antissistema, usando o tom de nós contra eles. Bolsonaro, porém, nunca dividiu e tentou unir o povo em torno de valores e patrióticos. A frase concordamos em discordar de Nicolas soa como ativismo, enquanto Bolsonaro, um estadista, diria nós podemos mudar o Brasil ou juntos podemos construir um Brasil mais justo. Nicolas, com seu alinhamento a figuras do establishment, não é antissistema como tenta parecer. Ao contrário, ele é parte sim do sistema, parte sim dessa baixaria, ok? Oitava contradição. A apropriação do legado de Bolsonaro. Nicolas diz, presidente, não acabou, continuaremos a lutar por um Brasil melhor. Essas palavras não são minhas, mas de milhões. É só empresto a minha boca para milhares de brasileiros que ainda confiam no senhor. Vamos lá. Essa retórica carrega uma mensagem subliminar. Você fez sua parte, agora deixa comigo. Nicolas se coloca como porta-voz do povo, herdeiro de um movimento que possivelmente para fortalecer sua imagem política, visibilidade para futuras candidaturas. Eu só empresto a minha boca. Presunção. Nicolas Ferreira, com isso, simplesmente está usurpando um legado do presidente. Usurpando as massas, dizendo que eu sou o herdeiro legítimo de Bolsonaro. E não é. Nicolas Ferreira não é legítimo porra nenhuma. Ele não passa de uma víbora, sanguessuga, traidor. E agora vamos à continuação disso. E o como assim em que ainda confiam?
O que Bolsonaro fez a perder a confiança dos outros poucos milhões de brasileiros. E a nona contradição: os sofismas, as sofismas e a exploração emocional. Chamar o Bolsonaro de um homem comum que ousou ser presidente é errado. Ele é um fenômeno político nada comum. Aí depois ele vem e fala: imagina a dor da sua família e carrega agora injustamente com o senhor. Ele está explorando o drama familiar e relativiza a tirania. Nicolas, se a injustiça se levantou contra você, é porque você ganhou o coração de quem realmente importa, o povo. Fecha aspas. Que sofisma. A injustiça não existe para provar o apoio popular, mas para silenciá-lo. Nicolas usa essas frases para manipular emoções enquanto desvia o foco real da perseguição. Em outras palavras, resumindo tudo o que a Sheila colocou, e mais um pouquinho que eu falei, Nicolas Ferreira claramente está cometendo o maior ato de traição, manipulação, provando de vez que ele é indigno de ser um bolsonarista, é indigno de ser uma pessoa de direita, porque pessoas de bem não fazem manipulação para poder ganhar voto, não tentam justificar o injustificável para poder dizer que é válido as perseguições que está fazendo contra o Bolsonaro, é válido, porque parece que dá a entender que Nicolas, no fundo, quer Bolsonaro morto. Para quê? Para que ele se agiganta, só que esse mesmo bandido, sim, chamam Nicolas de bandido, porque é o que ele é, não entende que sem Bolsonaro, sem a família Bolsonaro, ele não seria nada, esse ingrato. Esse verme não seria nada. Seria mais um vagabundinho andando por aí catando latinha. É isso que ele é. E ele aprendeu muito bem com o mentor Marçal. Vocês ficam falando: ai, mas você pega pesado com o Marçal, com o Nicolas. Sabe por que eu pego pesado com o Nicolas? Eu tenho inúmeros motivos, inúmeras provas. Basta você pegar os rastros dele. Que é um dos rastros. O fato dele ter se aproximado de Marçal, inimigo declarado de Bolsonaro, tanto nas eleições para prefeito de São Paulo, que por muito pouco não entregou São Paulo para a esquerda. O fato dele, depois disso, acabar se reencontrando e ainda fazer gracinha com o Marçal lá nos Estados Unidos. Segundo ponto, ele vir e ficar falando para os americanos que não precisaríamos da sua ajuda, quando a gente mais precisa é da intervenção americana para poder ter alguma chance contra esses bandidos que estão aí no poder agora. Outro ponto dos rastros que ele deixou: quando ele estava na mesa da CCJ, da pasta da educação, em vez de impedir com que doutrinadores tomassem o celular das crianças, não, ele praticamente permitiu com que os doutrinadores tomassem o celular das crianças, que é o único meio de registrar as falcatruas e maldades que os professores estão fazendo, a barbaridade que os professores estão fazendo. Outro ponto também, lembra quando ele começou a se aproximar de inimigos declarados, como o 38, que é um pedófilo, que eu não sei como é que o cara que tem uma menina tem a cara de pau de ficar se aproximando de um pedófilo, que o cara... Por que eu chamo que o 38 é um pedófilo? Porque o cara simplesmente fala: pra mim é totalmente válido um pai de família entregar sua filha pra um homem adulto. Isso é pedofilia, cara. É totalmente um ato de pedófilo. E ainda vem dizendo que é amigo? Outro caso também, de prova de má fé e de traição. Quando aconteceu o motim, podem reparar, ele não foi punido. Mas os 14 deputados que fizeram o motim, junto com o Van Hatten, em parceria com o Van Hatten, ele e o Nicolas, permitiram que 14 pessoas da direita fossem suspensas, fazendo todo mundo de trouxa, se colocando em posições como se ele fosse o centro,
Ele não é centro de porra nenhuma. Como se ele fosse o líder supremo desses caras. Ele não é porra nenhuma. Ele é um bandido. Manipulou o Sóstenes para poder simplesmente apoiar as besteiras dele e simplesmente a anistia. Olha como virou agora. Virou PL da isometria. Puta que pariu. Parabéns, Nicolas. Graças à sua arrogância, graças à sua falta de caráter, o Brasil está sendo condenado à morte. Parabéns. Vocês ainda insistem e agora me vem um vídeo todo melosinho, enganando, falando tudo isso, falando todas aquelas coisas bonitinhas, mas no fundo, o que ele quer? Bolsonaro morto. Ele quer Bolsonaro fora do jogo de uma vez. Porque esse maldito parasita acha que tem o direito de ser o herdeiro de Bolsonaro. Lixo, mau caráter, vagabundo. Não tem outra palavra para definir esse mau caráter. E, verdade seja dita, ainda vai ter aqueles imbecis intergalácticos que vão ficar falando: ai, vocês estão separando a direita. Como vocês ousam denunciar o Nicolas? Estamos se pondo a verdade. Se vocês não aguentam a verdade, se vocês preferem 1000 vezes viver da fantasia, na baixaria, fique à vontade. Só que nós, bolsonaristas de verdade, pessoas de direita, pessoas de bem, não aceitamos traidores, não aceitamos mau caratismo. Coisa que vocês intergalácticos são a prova de que são. Não são de direita, não são nem de esquerda. São lixo da sociedade, ao extremo lixo da sociedade que, sinceramente, se acontecer... Ó, um outro caso também que prova como é que Nicolas é um manipulador craque. Usa-se de vitimismo barato para poder justificar a perseguição, entre muitas aspas, que ele não é perseguido. Vamos ser realistas, ele não é perseguido. Todo vagabundo, já não é de agora, desde lá de trás, já vinha falando: ah, eu vou querer te matar. Só que aconteceu alguma coisa? Não, nunca aconteceu. Muito pelo contrário, ele sempre alavancou dizendo: oh, tadinho de mim, oh, volta em mim. Usando isso como desculpa para ganhar voto, desculpa para ganhar apoio, ganhar simpatia. Só que ele não é simpático a Bolsonaro. Toda santa vez minimizou, fez desdém de Bolsonaro. E esse vídeo é mais um desdém. Esse vídeo de Nicolas Ferreira é um desdém ao nosso presidente. E isso é um crime que na qual deveria ser imperdoável. E eu não sei como é que os bolsonaristas burros, como é que a direita burra, ainda aplaude isso de pé junto. Vamos começar a ser frios, vamos começar a ser realistas e racionais. Porque é o único jeito real de impedirmos que esse tipo de mau caráter fica na política. Porque o único jeito da direita sobreviver é começar a separar o joio do trigo. Não estou aqui dizendo que nesse momento a gente não precisa do Nicolas. Estou dizendo que a gente precisa separar o joio do trigo e expulsá-lo do meio da política. Porque ele não faz por merecer. E infelizmente nesse momento esse traste é o que tem. É o que mais tem. Ele, Cleitinho, o Salles, Príncipe de Orleans em Bragança, os membros do Partido Novo, em geral, a Calazambelli, Geyer, todos eles são, sim, lixos de seres humanos. Damares, Tereza Cristina, todos eles, Marcos Pontes, todos eles sem exceção, a maioria gigantesca são sim mau caráteres, lixo, que usaram o nome de Bolsonaro para ganhar política, para entrar no jogo político, e hoje se provaram serem cobras, cascavéis e vagabundos de mau caráter de primeira linha. Eu sinto muito, mas essa é a realidade. Vocês gostando ou não gostando. E é isso, pessoal.